É bem provável que a gente consiga inserir essa crise dos Estados Unidos com o Texas, né, dentro de como um capítulo, na verdade, um capítulo da decadência do Império Americano. Essa decadência, de fato, está acontecendo, e mesmo os analistas pró-Estados Unidos atestam que, de fato, este processo está ocorrendo. Contudo, a queda do Império Americano não vai acontecer da noite para o dia. Pode demorar 10, 20, 30, 40 anos, ou mais, né? Ou talvez menos, né? Porque as coisas hoje estão se acelerando muito rapidamente, né? O fato, gente, é que a gente percebe que, enquanto símbolo do capitalismo, os Estados Unidos aumentam a exploração dos países pobres para conseguir ter riqueza que já não conseguem mais produzir. Os países ocidentais, sobretudo os países europeus, precisam aumentar a superexploração dos países pobres, sobretudo os africanos, né, naquilo que a gente percebe hoje como um processo de recolonização do mundo. Em alguns aspectos, essa recolonização, inclusive, sequer é uma recolonização, a gente está falando de escravidão mesmo, algo que a gente percebe em alguns lugares da África, como por exemplo no Congo. Não é à toa, por exemplo, que a gente percebe reação em alguns lugares, como no Níger, né? O domínio francês, né? A França foi completamente expulsa do Níger. Curioso disso é que aqueles que tomaram o poder no Níger foram treinados pelos Estados Unidos, que queriam, na verdade, assumir o papel da França como aquela nação que explorava o Níger. Só que o grupo que tomou o poder, né, e que foi treinado pelos americanos, assim que chegou ao poder, parou com essa conversa, não quer mais essa conversa com os Estados Unidos. O mundo está acordando, gente, para esse domínio expoliatório, né, esse domínio absurdo, essa tentativa de recolonização, essa tentativa de reescravizar os países pobres, né? Então o mundo parece que está acordando para isso. O mundo também está se armando para isso, né? O que acontece? O Império Americano, de fato, ele pode e vai certamente decair num certo momento. Contudo, os seus tentáculos são muito poderosos, gente. Muito. Né? E também é muito provável que os Estados Unidos levem muita gente. Na verdade, esta é a sua intenção. Levar muita gente para a crise também. Não é à toa que há inúmeros processos hoje de gerar bagunça em vários países, armando, né, criando e armando grupos terroristas, né, para gerar, para desestabilizar completamente as nações. Gerar a bagunça mesmo. Primeiro gera-se a bagunça, depois você vai lá e tenta arrumar. Na prática, você vai lá, coloca um governo fantoche e você domina completamente ali a nação. Este processo já está falhando em alguns lugares. Esse processo está falhando, por exemplo, no Paquistão, que conseguiu sim derrubar um governo que queria o Paquistão completamente autônomo e livre da influência americana. Contudo, o governo que tomou o poder lá no Paquistão, ele não consegue mais implementar tantas políticas como ele conseguia no passado, políticas neoliberais como ele conseguia fazer no passado. Sim, muitas estão sendo aplicadas hoje no Paquistão, mas não no grau que o governo paquistanês conseguiria aplicar no passado. Então as coisas estão de fato mudando, e muito. Contudo, a decadência do Império Americano pode acontecer por dentro. E essa análise é uma análise que talvez pouca gente tenha parado para pensar sobre ela, né? Tenha considerado, perdão aí pela indelicadeza, né? E, na verdade, há um processo de descontentamento muito profundo nos Estados Unidos. E à medida que a crise econômica americana vai se acentuando, alguns estados, sobretudo aqueles que são mais ricos, podem perfeitamente não querer continuar na Federação Americana. Não é tão simples, né? Eles não podem ficar independentes. Há algumas facilitações para 5 estados, o Texas é um deles, mas mesmo assim não é tão simples. Agora, o fato é que esses estados mais ricos podem pagar a conta pela decadência de estados como Illinois e outros estados ali da Federação Americana. O caso do Texas é um caso bastante particular, porque o Texas, assim como a Califórnia, tá? A Califórnia também, embora a Califórnia seja completamente diferente do Texas, em vários aspectos, né? O Texas quer, na verdade, ficar independente dos Estados Unidos, e antes da gente falar dessa crise que está acontecendo agora na fronteira, vamos falar um pouquinho do movimento que é o Texas, que pode perfeitamente ganhar bastante relevância com esta crise. O que o Joe Biden não está percebendo é que essa briga dele com Greg Abbott pode perfeitamente, né, favorecer o movimento do Texas, que já conta com aproximadamente 500 mil apoiadores. Vou repetir para você. Quase 500 mil pessoas fazem parte do movimento hoje pelo Texas, nesse que é o segundo mais poderoso estado americano. O segundo, pede só para a Califórnia. Bem, o Texas foi um estado que ficou independente do México em 1835, 10 anos depois, até mesmo amedrontado, né, com a possibilidade do México retomar ali a sua autonomia, a sua independência, né, o Texas se une aos Estados Unidos e para muitos hoje este foi um grande erro. Naquela ocasião o Texas era um estado muito pobre, né?
uma vez independente, um país muito pobre, agrícola, composto de fazendas, as pessoas passavam necessidade, então parecia muito confortável se unir naquele momento à Federação Americana. E foi o que aconteceu, né? Hoje o Texas tem uma realidade completamente diferente, tem um PIB de 2 trilhões de dólares, é um PIB extremamente muito alto, né? Uma renda per capita de que beira 70 mil dólares, gente. Um estado que tem apenas 29 mil pessoas, tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, tem 29 milhões de pessoas, né? 29 milhões de pessoas e entregaria hoje um PIB para cada um do seu cidadão de quase 70 mil dólares e um PIB total de 2 trilhões, que coloca o Texas como uma economia à frente até mesmo da economia brasileira. O Texas, uma vez independente, com apenas 29 milhões de pessoas, seria um país mais rico do que o Brasil, com PIB maior do que o do Brasil e com a renda per capita absurdamente, uma das maiores do mundo, uma das maiores do universo, em torno de 70 mil dólares, né? Então, em virtude disso que eles querem a independência, gente. Além do que, o Texas ele paga hoje para os Estados Unidos um imposto, ele não recebe, né? Na verdade, em troca, a mesma coisa que ele paga, muito longe disso. Como ele é o segundo estado mais rico, né? Ele acaba entregando muito recurso que acaba sendo utilizado para aqueles estados que são deficitários, né? O Texas hoje paga a conta por aqueles que não conseguem fazer muito bem a sua lição de casa. Para você ter uma ideia, né? Os impostos que o Texas entrega hoje para a federação está na casa de 336 bilhões de dólares por ano. Todos os gastos públicos do estado está na casa de 228 bilhões, gente. O que significa isso? Ora, significa que se o estado do Texas for independente, ele já está com um estado completamente saudável, né? O estado que não tem dívida, o estado que paga muito bem suas contas, ainda sobra um bom dinheiro ali para saber o que fazer com ele. Detalhe interessante é que nos Estados Unidos você tem os impostos estaduais. A Califórnia, por exemplo, tem um dos maiores impostos estaduais ali da federação, se não o maior, agora me falha a memória, acho que até que é o maior. O Texas não tem imposto estadual. A pessoa não paga completamente, paga nada. Ou seja, é um estado que entrega muito para o seu cidadão e cobra menos, muito menos do seu cidadão em relação aos outros estados americanos. Interessante, né? Realmente muito interessante. É também uma economia que se diversificou. O petróleo foi o grande produto, né, da economia do Texas. Hoje o petróleo, para vocês terem ideia, responde pela 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos, que é o maior produtor do mundo. Os Estados Unidos, na verdade, é o maior produtor, mas também é o maior consumidor. Consomem tanto, gente, tanto que ainda é dependente do petróleo de outros produtores ali ao redor do planeta, né? Mas os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. O Texas responde por 40% dessa produção. Se você juntar, né, toda a produção de petróleo da China, toda a produção de petróleo aqui da América do Sul, excluindo a Venezuela, você tem uma produção do Texas que é maior do que a produção, né, tirando a Venezuela, né, é maior do que a produção de toda a América do Sul, juntamente com a China. É isso. Então, em virtude disso, eles querem a independência. Além do que, você tem hoje no Texas uma situação bastante interessante, economicamente falando, né? É uma economia pulsante, muito forte, diversificada. Uma economia, por exemplo, que investiu muito em TI. É uma economia que atraiu grandes empresas, né? Os impostos são muito simples, muito baixos no Texas, né? Além do que, você tem toda uma estrutura que foi construída ali e muito diversificada de transportes, enfim, né, muitas ligações ali e tal. Você tem uma fazenda que produz muita coisa, muita carne, por exemplo, tal. Você tem uma rodovia muito moderna que leva esse produto ali para os aeroportos, enfim. É tudo muito simples para você abrir um negócio no Texas. É tudo muito moderno. É realmente hoje um dos estados mais modernos, economicamente falando, dos Estados Unidos. Se você quer abrir uma empresa, você tem muita dificuldade em alguns lugares, você não tem dificuldade nenhuma lá no Texas. Tudo é facilitado e você percebe que o Estado, na verdade, ele consegue até mesmo gerir, né, de uma forma muito interessante, né, essas indústrias. Ele se mete pouco, na verdade, na economia, né, ele consegue, na verdade, ao pegar esses impostos, ele devolve esses impostos para as pessoas. Então, na verdade, você tem aquele ideal do Estado dentro do capitalismo, né, liberal, não sei, que pega os impostos, tal, na verdade, devolve para as pessoas. Não sei, isso não existe. Não existe lugar nenhum do mundo, não existe como deveria, na verdade. Você percebe que isso acontece muito hoje no Texas, ao contrário, por exemplo,
da Califórnia. A Califórnia tem uma crise econômica que está começando a aparecer. É um estado extremamente caro, com cidades caríssimas, padrão de vida altíssimo. No Texas, o padrão de vida é ainda muito baixo, um dos mais baixos dos Estados Unidos. Né? Na Califórnia você tem uma crise de habitação, isso não acontece no Texas, e a Califórnia também é um estado que, de certa forma, tem aí pensado também em ser independente. Contudo, a Califórnia tem inúmeros problemas. O Texas não tem. A Califórnia, até em virtude dos seus problemas, também a Califórnia, entrega muitos problemas para os Estados Unidos como um todo. O Texas hoje não tem esses problemas. O problema do Texas, na verdade, é a questão, se é que é um problema, né? Da mentalidade. Eles são extremamente ali conservadores. Eles não gostam, por exemplo, de debates como gênero, debate de gênero. Eles são a favor, completamente a favor da questão do porte de armas. Eles são contrários a questões como abortos e outras questões aí muito debatíveis hoje em vários lugares do mundo, né? E isso coloca o Texas como um estado completamente republicano, ao contrário da Califórnia, que é um estado completamente democrata, né? Que após os democratas, o Texas é um estado bastante republicano. Então o Texas hoje seria uma potência se fosse independente. E isso levou as pessoas, na verdade, a gerar o movimento do Texas, que já tem, como eu disse para vocês, quase 500 mil apoiadores. Em 2021, o senador Ted Cruz chegou a dar uma declaração segundo a qual, se o Texas enfrentasse problemas sociais, econômicos e políticos, o estado deveria sim, né, tentar ficar independente dos Estados Unidos. Então você percebe que até mesmo as pessoas muito importantes, né, muito famosas nos Estados Unidos, hoje já falam da independência do Texas, né? Isso pode não acontecer agora, mas isso certamente vai acontecer em algum momento, meus amigos e minhas amigas, né? Bom, a questão da imigração, né? Qual é o problema da imigração? O problema, na verdade, da imigração é o seguinte: o governo Joe Biden, ele tem uma estratégia, que é a estratégia dos democratas, né? Encher os Estados Unidos de imigrantes, porque esses imigrantes, eles recebem praticamente, eles passam a ter direito a voto, e aí eles votariam nos democratas. Se os democratas, na verdade, forem o partido, né, que vão gerar leis, né, para facilitar a vida deles, claramente que eles vão votar nos democratas, né? Então, em tese, né, o governo Biden e os democratas, eles estão facilitando as entradas dos imigrantes, porque esses imigrantes vão se tornar eleitores. Aqueles que são pegos, na verdade, eles pedem asilo, e aí os casos vão ser julgados. Enquanto são julgados, eles permanecem nos Estados Unidos. Quando é que, por exemplo, se você for pego hoje no Texas, quando é que vão julgar o seu caso? O seu caso vai ser julgado em 2035. Vou repetir, se você for um imigrante ilegal e for pego hoje nos Estados Unidos, o seu caso vai ser julgado em 2035. Até lá, meu irmão, você já criou uma raiz com o país, você já tem filhos no país, dificilmente você vai perder esse caso. Todo mundo sabe disso. Né? Então, na verdade, o que está vendo é uma invasão, né? Invasão no bom sentido, na minha opinião, mas para eles no mau sentido, porque todo mundo está indo para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos praticamente ali aliviaram para a entrada dos imigrantes. E aí, meu irmão, qualquer um que pede asilo entrou, foi pego, quero asilo, pronto, tá liberado, inclusive ganhando um salário, tá? Ganhando um salário imediatamente, por quê? Porque é asilo. Em teoria, pela lei internacional, o asilo você pede no seu país. Você não pede, por exemplo, o asilo quando você está no país. Né? Então isso não tem o menor sentido. E também você tem ali uma facilitação. Para você ter uma ideia, o governo Joe Biden, ele simplesmente em 2023, agora, ele liberou 2,4 milhões, né? 2,4, não, na verdade 1,4 milhão de pessoas que estavam presas. Imigrantes ilegais que estavam presos, ele liberou todos. Todos, ao serem liberados, passaram a votar. Podem votar. Então, para você ter uma ideia de como a coisa é séria, né? Nos Estados Unidos, 55% da população democrata é favorável ao que está fazendo hoje o governo do Texas, o Gregor Abbott. Né? O que ele está fazendo, na verdade, é apoiado por 55% dos americanos. Democratas, tá? Os democratas, né? O fluxo migratório é muito grande. Em 2023 foram mais de 230 mil, não, na verdade em dezembro, mais de 230 mil pessoas. 230 mil pessoas entraram nos Estados Unidos em dezembro, né? Foi um recorde aí, enorme aí para a história da imigração. Desses daí, foram 172 pessoas que estavam, desses que entraram, que foram pegas, né? Eram terroristas. 172 pessoas eram terroristas que estavam com nomes procurados em listas internacionais da polícia, da Interpol. Alguns, inclusive, eram procurados pelo FBI, né? Na verdade, pela CIA, né? Pela CIA, na verdade. Né?
Há também muita reclamação nos Estados Unidos inteiro da questão do tráfico humano, tráfico de órgãos, que está acontecendo pela fronteira, porque qualquer um entra pela fronteira. Os caras vão lá, passam pelo Rio Grande e acabam entrando no Texas, né? 122 mil pessoas morreram em 2023 por causa das drogas, né, que estão acabando. Hoje os Estados Unidos têm uma guerra contra as drogas. 123 mil, 112 na verdade, mil pessoas morreram por causa do consumo de drogas nos Estados Unidos. O fentanil está acabando com a saúde, né, sobretudo de muitos moradores de rua nos Estados Unidos. Muito desse produto entra pela fronteira através da migração ilegal. Então você está sendo contra? Eu não estou falando isso, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou aqui, na verdade, falando aquilo, relatando aquilo que é um fato hoje. São fatos. Não estou aqui falando se eu sou contrário ou favorável a isso. Mas isso tudo é algo, né, pelo que muita gente está apoiando hoje o Gregory Abbott, que é o governador do Texas, que está desafiando o país, né, ao, né, construir as cercas. Ele está construindo as cercas ali que impede as pessoas que entram no Rio Grande, né, e a partir do Rio Grande, atravessam o Rio Grande e entram no Texas. Qual é o problema aí? O problema é que, quando essas pessoas entram no Texas, o governo americano, ele não quer nem saber. O problema fica para o Texas. Muitas dessas pessoas percebem que estão entrando num paraíso e não querem ir embora, né? Chegou a um ponto do Texas colocar em carros, né, assim, milhares e milhares de pessoas em ônibus, levar essas pessoas e, permita-me o termo, né, jogarem lá em estados como Nova York, como Massachusetts, né, e outros estados americanos, também na Califórnia, né. O que gerou também bastante problema, um debate bastante ferrenho em relação a esse tipo de atitude do governador Gregory Abbott, né. Então veja, qual é o problema? Quando eles ficam no Texas, o governo americano não se preocupa. Não se preocupa, por exemplo, de que essas pessoas possam circular. Então, o governo americano não investe para que outros estados recrutem essas pessoas, levem essas pessoas. Em teoria, o que se diz no Texas também é que o governo americano, né, com essa política, quer que o governo do Texas passe a ser um governo que apoie os democratas, porque é um governo que tradicionalmente apoia os republicanos. Se houver uma grande população de imigrantes no Texas, é muito provável que o perfil do estado possa mudar. Então, é um estado que tem feito sim a sua lição de casa, é bom deixar isso claro. É um estado que, num certo momento da história, entendeu que precisava ficar livre da dependência do petróleo, diversificou completamente sua economia, modernizou todos os processos econômicos e tecnológicos, né? Tem feito a sua lição de casa, é um dos estados mais generosos para a sua população dentre todos os estados americanos. E, na verdade, o que o governo federal está fazendo é deixar com que um grande fluxo de imigratória, né, de imigrantes, entrem e fiquem dentro do estado chamado Texas, né? Então, na verdade, o que fez o Gregory Abbott? Ele construiu cercas. O governo Biden entrou com a medida e conseguiu vencer para que essas cercas fossem retiradas, né? Aí o Abbott conseguiu ali reverter. O Biden venceu novamente, né? Na verdade, o Biden perde duas vezes e ganha na Suprema Corte. A Suprema Corte decide que o governador do Texas não tem o direito de manter as cercas, né? Só que a decisão não fala que o Texas é obrigado a respeitar, né? Então diz ali que vai ter um julgamento depois, não sei o que tal, aquela coisa toda. Mas na verdade o governador falou que vai realmente desafiar. O governo Biden deu até a data de hoje à noite para que o governador do Texas acabe com as cercas, tire completamente as cercas, já mandou tropas federais, né, para o lugar, para a região. As tropas estaduais do Gregory Abbott estão lá presentes também. É possível que tenhamos um enfrentamento. Pelo que a gente percebe no momento, as tropas federais, elas estão, vejam vocês, simpáticas, né, ao que está fazendo o governo, né, do Gregory Abbott. E não estão muito afim de cumprirem com essa medida aí do governo Biden. Então tem uma crise aí, inclusive, se acentuando, que é, inclusive, o provável descumprimento daquilo que o próprio presidente da República está pedindo para que as tropas federais façam ali no Texas, né? Só que isso ainda é inconclusivo, essa batalha está apenas começando, né? É muito provável que no primeiro momento essas cercas sejam retiradas, mas que o governador Gregory Abbott as reconstrua novamente, porque já falou que a situação é muito grave, que o Texas foi completamente abandonado, e o que está acontecendo no estado é uma invasão, essa é a palavra dele. Só que o prefeito de Nova York também já falou na palavra invasão.
E outros prefeitos e governadores de outros estados americanos também estão falando que está havendo nos Estados Unidos hoje uma invasão de imigrantes, que assim, não tá, existe uma lei nos Estados Unidos para os imigrantes. Essa lei está completamente deixada de lado, foi deixada de lado pelo Biden, que evidentemente quer, né, o fortalecimento do Partido Democrata em todos os estados americanos, e está para isso, né, abrindo completamente ali o país para os imigrantes. O fato é, entre o imigrante, se for por asilo, o Estado americano é obrigado a entregar um salário para o cara enquanto ele não se arruma, tal, durante um bom tempo, a gente não sabe durante quanto tempo, né? Então os gastos públicos aumentam muito. Ao mesmo tempo, milhares e milhares, alguns falam em milhões e milhões de americanos, estão passando necessidades, né? Estão nas ruas, e o governo não faz nada para essas pessoas, né? Então o que se reclama é, o governo Biden não presta assistência aos americanos dentro do seu próprio país, mas está prestando assistência aos imigrantes, né, ilegais, da mesma maneira que está prestando assistência a outras nações, em vez de investir dinheiro dentro do próprio Estados Unidos, né? Como, por exemplo, o dinheiro que ele envia à Ucrânia. Inclusive, ele está chantageando no Congresso os republicanos para liberarem uma verba aí de bilhões e bilhões, né? Fala em 24 bilhões de dólares para a Ucrânia, né? Que serão liberados imediatamente, né? Como condição para negociar com o governador Greg Abbott, né? Que até o momento não aceitou esse tipo de conversa. A crise pode realmente ser muito profunda. Agora, eu acho que ela pode até acabar. Agora, o fato é, o Texas vai, num certo momento, né, aumentar o seu Texas, né, o seu movimento pela independência, e a independência do Texas pode sim ser, ao contrário do que muita gente pensa, né, o primeiro grande sinal de decadência muito mais profunda e visível aos olhos de todos da decadência do Império Americano. É isso.